Texto para a base da nossa oração se encontra em Romanos 7, 19 e 20, que diz: Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Nesse momento nós vamos então refletir um pouco na palavra do Senhor, naquilo que se encontra em sua palavra, naquilo que se encontra em sua inspiração. E o título de hoje é Missão Anti-Sequestro. Quem conhece essa casa? Quem a considera uma casa bonita? A foto foi tirada possivelmente de noite, né? Tá escuro. Aparenta ser uma casa mais antiga. Quantos gostariam de morar nessa casa? Não chama tanta atenção, né? Uma casa simples, comum, mas dentro dessa casa, localizada na cidade de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, aconteceu um crime que chocou a sociedade americana. No ano de 2013, este homem, chamado Ariel Castro, descendente de cubanos, erradicados nos Estados Unidos, em 2002, ele sequestrou uma jovem chamada Michelle Knight. Amanda, no ano seguinte, a sequestrou também, Amanda Berry. E depois, no ano seguinte, no ano posterior, 2004, Georgina de Jesus, com apenas 14 anos. Este homem, Ariel Castro, sequestrou um homem que foi casado, um homem que tinha filhos, sequestrou essas 3 jovens e abusou delas, inclusive a jovem Michelle teve uma filha com ele, e somente foi descoberto o seu crime após tantos anos. Uma ficou 9 anos privada, outra 10 anos e outra 11 anos. E toda a vizinhança o via como um homem comum, um homem pacato, trabalhador de motorista do ônibus escolar da cidade, e ninguém sabia o que se passava dentro daquela casa que eu lhe mostrei as fotos. Mas certo é que em 1º de agosto de 2000, então o crime foi descoberto em 6 de maio de 2013, né? Ele teve uma desatenção e uma das jovens, né, conseguiu gritar e escapar e sair gritando pedindo por ajuda. E alguém escutou, ouviu, e então a polícia logo chegou, interveio e descobriu então ali 3 jovens e mais uma criança, né, filha da Michelle com o sequestrador, ali vivendo em cárcere por tanto tempo. Jovens que já eram dadas como mortas, jovens que já eram dadas como perdidas, tanto pelos seus pais quanto pela sociedade. Mas em 1º de agosto do mesmo ano, né, com a presença de Knight, que depois, como testemunha da acusação em seu julgamento, Castro, ele foi condenado à prisão perpétua mais 1000 anos, sem direito à liberdade condicional. E a casa onde as 3 reféns foram mantidas, a casa da foto, onde foram mantidas por quase 10 anos, foi demolida em 7 de agosto de 2013, como parte dos acordos entre Castro, seus advogados e a promotoria. Então, que lhe permitiram ao condenado a escapar da pena de morte, mas sim ser comutado para a prisão perpétua. Porém,
em 3 de setembro, pouco mais de um mês depois de iniciar o cumprimento da pena que o manteria por toda a vida preso, Castro suicidou-se, enforcando-se em sua cela individual da prisão do Centro de Reabilitação Correcional de Orient, Ohio, onde ele cumpria a pena. Uma tragédia. E entre os sequestros que já foram divulgados pela imprensa, o mais longo, o mais duradouro conhecido foi o de uma menina austríaca mantida em cativeiro durante 24 anos até que fosse descoberta. E o mais tocante dessa história, desta criança, desta ninha, é que o sequestrador era o seu próprio pai, que a abusava e que admitiu ter tido 7 filhos com ela. Irmãos, queridos, o que nós vemos de comum nessas duas histórias? Podemos resumir em uma palavra: nós vemos o mal em ação. Porém, outra coisa em comum que nós vemos nessas duas histórias envolvem sequestro. E o que é o sequestro em si? Buscar tentar entender o que é o sequestro. O dicionário, tenta dar a definição de sequestro como a clausura ou detenção ilegal de alguém, privando-o da sua liberdade contra a sua própria vontade. Aqui nós vemos a definição do sequestro normal, do sequestro comumente que conhecemos. O sequestro do corpo, o sequestro de uma pessoa, Porém, nesta manhã nós queremos falar e dar uma ênfase sobre um outro tipo de sequestro. E antes disso nós vamos considerar aqui alguns fatos do que pode ocorrer num sequestro de um corpo, no sequestro de uma pessoa, no sequestro de alguém que está vivo, Alguns detalhes que envolvem essa pessoa. Nós vemos que os fatos de um sequestro de um corpo envolvem um cativeiro, A pessoa, contra a sua própria vontade, ela é privada de sua liberdade e sempre envolve algum local onde a pessoa é mantida contra a sua vontade e não somente, é oculta das demais pessoas. Geralmente, já vemos de imediato que o sequestro tem a privação. A privação do quê? Da liberdade. Privação do horário que você quer comer, privação do horário que você quer ver os seus parentes. Outra característica que nós vemos no sequestro do corpo é que geralmente a pessoa é envolta em solidão. Também o sequestro envolve medo. Você não sabe se vai viver, qual é a intenção do seu sequestrador. O sequestro lhe põe numa condição de vítima e aliena a si daquilo da sua vida que você tinha. Você passa a estar condicionado no espaço e sem muita perspectiva do que será o amanhã, não sabe o que vai se passar e perde muitas vezes a noção do tempo. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre o sequestro da subjetividade. A subjetividade, ela é toda a estrutura que tem referência direta ao sujeito particular, ao eu, ao nosso eu, a você. E a subjetividade, ela é o que há de mais profundo no sentimento de pertença, no sentimento de identidade e irrenunciável na criatura humana. É o estatuto mais íntimo, o lugar onde o nosso eu sobrevive. Então, geralmente, uma pessoa que é sequestrada, ela consegue sobreviver e sobrepassar esses momentos de privação, em busca do sentido de sobrevivência da sua subjetividade. Ou seja,
alguém que decide tirar a sua vida, decide se suicidar, perde a razão de viver, ela, podemos dizer inerentemente que ela perdeu o sentido da sua subjetividade, do seu eu, da sua razão, da sua existência nesse mundo. E o sequestro da subjetividade ele tem toda a relação que priva o ser humano, sua disposição de si, de sua pertença, ou seja, a capacidade de administrar a própria vida de alguma forma, caracterizando-se então como o sequestro da subjetividade. Um termo prático que nós podemos entender o que é o sequestro da subjetividade, algo que termos técnicos, né, e profundos, tentando explicar o eu humano, quando é um termo que tem sido muito comum, né, quando um casal se separa, né, e o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, e a criança fica, geralmente, com a mãe. E o que a mãe faz? Busca colocar a criança contra o pai. Fala coisas, conduz a mentalidade da criança a ficar contra o pai. Isso nós chamamos, a justiça julga isso, né? Quando acontecem esses fatos e são comprovados, ela dá um termo para isso: alienação parental. Ou seja, quando você tira, uma mãe intencionalmente busca tirar o carinho, a admiração natural que um filho tem por seu pai, ou vice-versa, alienação parental. E aqui mesmo no Reino Unido, a alienação parental, se ela é considerada e julgada, a criança então é removida das mãos daquele, é concedida a guarda ou para o Estado ou para o outro par. Como está o mundo? Como está atualmente a sociedade? Como está a nossa família? Como tem estado a igreja? Nós vemos ao nosso redor um panorama bom, um panorama positivo. A sociedade, de uma maneira geral, nós vemos que a corrupção, a violência tem aumentado no nosso bairro, em cerca de nós, visivelmente, não precisamos olhar as notícias. As famílias têm sido bombardeadas pelo inimigo, têm se destroçado, têm se desfeito. Tem países que o índice de divórcio, como por exemplo Portugal, na pandemia atingiram quase 90%. Então são coisas gritantes e absurdas que nós vemos e convivemos. E a igreja não está longe disso. Um dia eu estava buscando um playback no YouTube e vi um vídeo que uma igreja, para chamar a atenção de fiéis, permitiu um tipo de música muito baixa no Brasil, que é conhecida como funk, né? Uma jovem começou a dançar um funk cristão, de short curto, na frente da igreja. E os fiéis tudo junto, e o pastor junto, e aquela festa na igreja. Então nós vemos que o mundo, em resumo, tem estado de cabeça para baixo. Em Gênesis 1:26, nós vemos esse texto sublime. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui, originalmente, era a posição do eu humano. Aqui, originalmente, era a posição que Deus criou o homem, para ser feito à imagem de Deus. E o que é Deus, em resumo, que as crianças sempre falam? Deus é amor. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós temos atributos, fomos criados tanto com atributos físicos, quanto com atributos espirituais, quanto com emoções divinas. E não mais, não para por aí. Deus nos colocou originalmente para reinarmos e, conforme estudamos na lição, né, administrarmos o mundo e administrarmos as nossas vidas. E eu lhes pergunto, nós temos conseguido fazer isso na atualidade? Passados quase 6.000 anos de pecado? Quem consegue conversar, quem consegue passar a mão na cabeça de um leão?
Pode até ser que exista duas pessoas no mundo, mas a maioria não consegue. Quem consegue chamar e agarrar um passarinho que está na árvore, bem aqui fora, com um esquilo, ele foge, ele tem medo. Nós vemos que foi alienado, foi sequestrado o propósito original que Deus tinha nos criado, que Deus nos criou. E que vida nós temos vivido hoje, então? O sequestro da imagem de Deus. O eu inerente em cada humano, em alguns casos, ele é dirigido por alguém. Quando o diabo toma posse da mente humana, a pessoa passa a ser dirigida por ele e não tem vontade própria. Eu lhes pergunto, vocês se consideram livres? Jovens, vocês são livres? Vocês têm desejo de ser livres? Muitas vezes nós, na juventude, consideramos assim, a igreja é opressiva, por que eu tenho que ir para a igreja? Vamos ser reais, vamos ser abertos, né? Porque às vezes temos pregações que não compreendemos, tem coisas chatas acontecendo, por que eu tenho que ir para a igreja? Não vejo a hora de ser livre, não vejo a hora de me tornar adulto e tomar o meu próprio caminho. Mas aqui temos na Bíblia uma história que é para nos servir como uma advertência dessa pretensa liberdade. Em Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Que história nós temos aqui neste local? Marcos 5, de 1 a 20. Que história nós temos? Nós temos a do endemoniado gadareno. E nós vemos nos versículos do relato, não vamos ler para ganharmos tempo, que ninguém podia com aquele homem. Tentavam aprisioná-lo, ele quebrava tudo. Tentavam vesti-lo, ele andava desnudo. Tentavam fazer com que ele não ferisse a si próprio, ele se machucava. Ninguém podia com aquele homem causava uma confusão, todo mundo temia ele era como se fosse, vamos colocar aí um pitbull, né? Um pitbull a gente vê, ele já vai me atacar, já vai me destruir, era esse homem, um homem transformado em pitbull, incontrolável. Porém, quando Jesus passou perto daquele homem correu e está escrito, e o adorou. Mas ao mesmo tempo que adorou, disse, que tenho eu contigo? Se afasta de mim. O espírito de profecia esclarece que aquele homem tentou falar para Jesus, por favor, me liberta desse mal que há em mim. Mas a única coisa que pôde sair da sua boca foi, afasta-se de mim. Irmãos, o que essa história, o que esse homem tem a ver comigo? Eu estou aqui vestido, não mordo ninguém, não firo ninguém, não ataco ninguém. O que tenho eu a ver com esse homem? Certo é que aquilo que aquele homem queria fazer, ele não conseguia. Aquilo que ele não gostaria de fazer, conforme o apóstolo Paulo falou, ele fazia. Mas esse encontro foi marcante. Esse encontro ele não pôde ser mais o mesmo, foi um divisor de águas em sua vida. Um homem desnudo, tenta imaginar, a gente já sente vergonha quando vê um mendigo, quando vê um pedinte na rua, sujo, maltrapilho. Mas imagine alguém nu. Imagine alguém nu, ferido, sujo, sangrando, com os olhos esbugalhados, espumando os cabelos desengrenhados. Imaginarmos que esse homem iria virar um obreiro da igreja. É o que a história diz. Virou um missionário oficial naquela cidade. Iniciou, foi um obreiro, como que dizemos, pioneiro, né? Ele tentou partir dali com Jesus e desejou, não, fica aí, né? E depois, futuramente, quando Jesus voltou àquele local, quantas pessoas tinham ali? Mas aquele homem não quebrava todos os grilhões? Aquele homem tinha liberdade. Ninguém conseguia prendê-lo. Consegue entender
Como é confuso para nós, irmãos, aquilo que achamos, jovens, aquilo que achamos que é liberdade e não é, e aquilo que não é liberdade achamos que é liberdade. Somente quando esse homem encontrou com Jesus, finalmente ele se viu liberto do quê? De uma legião de demônios que habitavam em seu corpo. E Gadara era uma das 10 cidades autônomas situadas a sudeste do Mar da Galileia e que eram habitadas predominantemente por não-judeus na época de Jesus. Era também o nome de uma região gentílica, que correspondia à localização da cidade. Ela era habitada por nobres, sendo assim uma cidade rica e luxuosa. Então, uma cidade que não conhecia Jesus e muito menos sentia que precisava de Jesus. Mas esse homem, que outrora cativo de milhares de imensos demônios, tornou-se um missionário e levou a mensagem nessa cidade, nessa região. Irmãos, quando permitimos-nos o encontro com Jesus, é onde o nosso eu realmente tem sentido. Nós podemos vaguear, podemos fazer 1001 escolhas, podemos nos achar bons, mas enquanto nós não tivermos um encontro com Jesus, jovens, eu passei por essa prova. Vou deixar meu batismo mais para frente que possível, porque o batismo vai ser uma prisão para mim. Eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. É melhor eu evitar. Ledo engano. Ledo engano. Graças que Deus teve misericórdia de mim e me reteve até hoje. Mas é um grande risco que vocês correm. É um grande risco que cada um corremos nas escolhas que fazemos em nossas vidas. Podemos achar que estamos livres, mas muitas vezes é duro falar essa palavra. Podemos estar na igreja, mas demônios possam estar conduzindo a nossa vida. Achando que estamos fazendo bem, mas estamos fazendo o trabalho do inimigo. O inimigo não nos quer, já falei isso antes, o inimigo não nos quer ver fora da igreja. Muitas vezes ele quer apenas abrir um espaço dele aqui dentro. E ele só basta um espaço e só precisa de uma pessoa para ele estar sentado aqui tentando nos perturbar, tentando nos atrapalhar e tentando fazer a missão de sequestro da nossa subjetividade. E quando alguém tem um sequestro da subjetividade, a pessoa mais profundo sequestro da subjetividade é quando nós estamos numa condição terrível, mas somos incapazes de reconhecer. O sequestro da subjetividade não tão profundo é quando entendemos que não estamos bem, mas não conseguimos melhorar. Compreendem? Eu poderia estar melhor, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Eu poderia ter feito isso, eu poderia fazer isso, mas eu não consigo. Eu não tenho forças para abandonar isso. Porém, em Marcos 5,15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Quando este homem encontrou com Jesus, a sua dignidade humana foi recuperada. Esse homem, ele estava em cativeiro, esse homem morava em um sepulcro, esse homem já não sabia mais quem ele era, esse homem não tinha juízo, esse homem era uma vítima, porque tentavam aprisioná-lo, tentavam pôr correntes nele, e esse homem, em resumo, era escravo do diabo, mas a sua dignidade humana foi recuperada. Aqui nós vemos o rei Davi, que escreveu um dos principais livros da Bíblia, um dos maiores reis, considerado o maior rei que Israel teve no passado, citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, e descrito em resumo por Deus como homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava justiça,
um homem que buscava fazer o bem, um homem que buscava ajudar o próximo. Em um momento de sua vida, sequestrado pelos seus desejos, foi capaz de matar um de seus grandes generais, um de seus grandes capitães, para ter alguns momentos com a sua mulher. Um homem segundo o coração de Deus. Aqui nós vemos como a nossa natureza humana, ela é falha e ela cai. Um homem segundo o coração de Deus, ter cometido crimes que hoje eles poderia, se fosse julgado, tá, como o caso do sequestrador, uma prisão perpétua ou uma prisão muito pesada. Mas aqui nós vemos que Marcos 5,19, Jesus não permitiu, aquele homem que seguir Jesus, não permitiu, vá para casa, e olha que interessante, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós abrimos espaço para Ele, nós passamos a ter a nossa família verdadeiramente de volta. Quando Jesus não tem espaço na nossa casa, podemos ter a nossa família, estar fisicamente presente, mas estamos sem ela. Nossa mente está sequestrada, está em outra coisa. Está buscando outras coisas, vagando por aí. Mas aquele homem teve a sua família de volta, teve a sua dignidade de volta, teve o seu eu de volta. E então, também nós vemos que Noé, como a importância que Deus dá às famílias. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. E ele ganhou o direito de testemunhar. Isso é o mais solene. Então, quando Jesus estava entrando no barco e o homem suplicou para que fosse com ele, Jesus disse que ele tinha muito o que anunciar. E ele teve também o direito de testemunhar. Assim como o apóstolo Paulo disse, por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Quando Jesus estava entrando no barco, então, nós vemos ali que aquele homem também ganhou uma razão de viver. A mulher pecadora, como exemplo, uma mulher que estava já condenada à morte, ao apedrejamento por seus erros e pecados. Jesus a livrou da morte e perguntou: onde estão aqueles acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. E essa mulher também virou uma grande missionária. Como pode uma prostituta ter virado uma missionária? O desejo de todas as nações diz: toda alma que recusa entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sobre o poder de Satanás, enquanto se lisonjeia de seguir os ditames do seu próprio discernimento. Obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, então você hoje que está escutando essa mensagem, que se considera livre por não ser membro da igreja, ou que se considera livre do mal por ser membro da igreja, mas que ainda não teve um encontro com Jesus, a notícia ruim que eu posso te dar é que você pode estar
caído no auto-engano. Pode achar que está bem, mas não está. Mas a boa notícia que eu tenho para mim e para cada um de vocês, que independente de que nós sejamos, independente de que nós tenhamos sido, independente do que nós tenhamos feito, Jesus nos diz: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, neste mundo não há liberdade. O que o mundo pinta como falsa liberdade, jovens, o que o mundo prega como liberdade, é a escravidão, é o vício, é a adicção, e o fim de todos eles é a morte e a perda eterna. Mas Jesus de graça diz: vinde, arrazoemos. A missão anti-sequestro, irmãos, de cada um de nós já foi feita no céu. Nós só continuaremos sequestrados neste mundo de pecado, se assim desejarmos. Que Deus nos ajude para que nós possamos fazer uma sábia escolha e que o nosso eu, que nossa alma possa transladar esse mundo e partir para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Sai, Jesus.